Não é só na modernidade, nos nossos dias, em que os políticos fazem aquilo que o povo gosta e os políticos promovem certas coisas que não são para o bem comum, mas para a manutenção do seu poder. É o que nós chamamos hoje, a grosso modo, de populismo. Nós temos um encontro com um rei que era populista e por causa disso, pessoas foram mortas e por causa disso, Deus colocou a sua mão sobre ele. Essa é a história do rei Herodes. O capítulo 12 de Atos traz uma história muito interessante de duas pessoas. Um é Pedro, que nós já vimos, é um personagem muito importante dentro dos princípios e dos primórdios da história da igreja, mas também de um rei, no caso, o rei efetivamente dos judeus, que é chamado aqui de Herodes. Quando o Novo Testamento fala de Herodes, nós temos vários tipos de Herodes. O Herodes é o nome, vamos dizer assim, de família, como o César, dentro do contexto romano. No caso aqui, nós estamos falando de Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande, aquele que matou um monte de crianças na época do nascimento de Jesus. Ele era um tipo de rei vassalo do Império Romano e que nessa época governava um território vasto da Judéia numa situação bem particular. E esse rei, o Herodes, ele passou a perseguir a igreja. Ele passou a prender certos cristãos para maltratá-los, mas também para trazer para si a opinião dos judeus. Herodes percebeu que ao perseguir os cristãos, a sua fama entre os judeus aumentava. E isso porque ele próprio, por meio das suas ações governamentais, não tinha muito apoio. E ele precisava de ações demagógicas. E o ato de prender cristãos fazia parte dessa estratégia. Maltrataram alguns deles e mataram Tiago, irmão de João. Nós temos aqui o relato da morte do primeiro apóstolo. Dentro do círculo do colégio apostólico, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele é o primeiro que morre. Tiago, que participou de forma intensa e de forma muito presente, e ele fazia parte daquele núcleo duro, Pedro, Tiago e João, ele foi morto. E prenderam também Pedro, para que ele também pudesse ser julgado. E o que Herodes queria fazer era tornar o julgamento de Pedro uma grande festa pública, uma grande ocasião para propaganda do seu governo, para os seus atos aí demagógicos. Acontece que na noite anterior do julgamento de Pedro, e provavelmente Herodes também iria matar Pedro, Pedro estava encarcerado e o texto diz que haviam 4 grupos de 4 soldados para, em revezamento, proteger Pedro e garantir que ele não fugisse, mais 2 que estavam lá dentro da cela, acorrentados e algemados junto com Pedro para que Pedro não saísse de lá. Na noite anterior, um anjo do Senhor, ele visita a cela de Pedro e repentinamente uma luz começa a brilhar. Ele toca em Pedro, provavelmente Pedro estava dormindo, e diz o seguinte: olha, depressa, vamos lá, levante-se. E no momento em que o anjo fala isso, as algemas caem. Pedro, ele não se dá conta que aquilo é uma realidade. Pedro parece que está sonhando, porque as algemas caem, as portas vão se abrindo uma atrás da outra até que ele chega no portão de ferro principal da prisão. É nesse momento que Pedro, ele entende o que está acontecendo. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. E o envio do anjo era um envio estratégico e urgente. Por quê? Porque Herodes iria matar Pedro. Mas Pedro era uma figura ainda principal desse momento da igreja. Nós vamos ver que metade de Atos é história de Pedro como um dos personagens principais. Ele saiu e foi em direção à casa de Maria, mãe de João Marcos, alguém que vai ser muito importante no decorrer das histórias nos próximos capítulos. Ele bate a porta e uma menina chamada Rode vai lá na porta e vê que é Pedro. Toda a igreja estava reunida orando para que Deus
pudesse libertar Pedro. Versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja de Atos era uma igreja de oração, e diante das perseguições, a igreja não se acovardou, mas continuou a orar, nos dando um exemplo para nós hoje de como nós resolvemos as nossas situações. Por vezes, nós, como cristãos, nós sempre estaremos numa posição fragilizada e minoritária. Nós não teremos armas para lutar, por exemplo, contra uma perseguição empreendida pelo Estado. Mas aquilo que nós podemos fazer, e o instrumento de Deus para agir, nesse caso de forma miraculosa, foi por meio das orações. Foi por isso que Deus enviou um anjo para Pedro. E naquela situação, Pedro batendo a porta, a Rode vai lá, vê que é Pedro, aquele por quem a igreja estava tanto tempo orando, e ela de alegria, ela nem sequer abre a porta. Ela vai e conta para todo mundo, dizendo, Pedro está à porta. E todo mundo que estava lá orando para que Deus libertasse Pedro, não acreditou que Pedro estava liberto. Ou seja, é aquele caso em que nós oramos tanto por uma coisa, mas quando acontece, a gente não se dá conta que aquilo é resposta de oração, que Deus realmente ouviu as nossas orações. Nós oramos muitas vezes por milagres, mas no fundo, nós duvidamos que Deus pode fazer aquilo. Olha, Deus pode ouvir as nossas orações. Deus é poderoso para fazer de acordo com aquilo que nós estamos orando. Você está fora de si. Insistiram com ela e depois, de certo tempo, começaram a falar, deve ser o anjo dele. Bom, essa história de anjo tem duas explicações aqui. Alguns judeus acreditavam que existia aquilo que hoje nós poderíamos chamar de anjo da guarda, ou seja, Deus designava certos anjos para cada pessoa para protegê-lo, ou alguns imaginavam que esse anjo era a aparição de Pedro já morto. Então o espírito de Pedro apareceu, porque Pedro já havia morrido. Mas Pedro continuou batendo e eles realmente perceberam que quem estava lá era Pedro, e eles ficaram perplexos com aquilo que aconteceu. E Pedro falou, boca fechada, não contem isso para ninguém. Pedro contou tudo o que havia acontecido e ele pediu para falar o seguinte, contem a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago não é o Tiago que morreu, tá? O Tiago que morreu é filho de Zebedeu. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus Cristo, que vai ter um encontro real com Jesus e vai crer em Jesus após a ressurreição de Jesus. E mais pra frente ele vai se tornar um dos líderes importantes da igreja de Jerusalém. Olha, vai avisar lá pro Tiago o que aconteceu. E quando amanheceu, foi um alvoroço muito grande porque Pedro sumiu. As portas todas estavam cerradas. Ninguém mais sabia aonde Pedro estava. Ele simplesmente sumiu. Foi o que de fato aconteceu, porque o anjo do Senhor havia tirado ele. E o que Herodes fez? Herodes fez uma investigação e executou os guardas relacionados. Herodes era uma figura ímpia, uma figura violenta. Ele não tinha escrúpulos. Ele fazia aquilo que lhe dava na cabeça. E esse Herodes, ele vai da região da Judéia para Cesareia, uma região costeira, e ali ele se encontra com o povo de Tiro e Sidom, com quem ele tinha algumas querelas. Mas como os habitantes de Tiro e Sidom dependiam da boa vontade de Herodes para se alimentar, esse povo prepara uma festa de recepção a Herodes. E Herodes aparece, vestido com trajes reais, ele se senta no trono e todo o populacho grita a uma só voz, é a voz de Deus e não de homem, ou seja, a pura puxa-saquice, a pura bajulação. E como Herodes gostava dessas coisas, ele, ouvindo tudo isso, não deu glória a Deus, ou seja, ele se achou mesmo Deus, ele achou mesmo que a voz dele era a voz de um Deus, e por isso o Senhor, o anjo do Senhor, o feriu e ele morreu comido de vermes. Esse fato é um fato que também está atestado lá nos escritos históricos do historiador judeu Flávio Joséfo, particularmente na antiguidade dos judeus. Herodes, ele tem um mal súbito, e ele morre. Nós vemos que o anjo do Senhor, ele está atuando em dois momentos muito diferentes. Um para libertar o apóstolo Pedro e o outro para condenar à morte Herodes. Pedro era aquele que deveria morrer nas mãos de Herodes, mas
pela atuação do anjo do Senhor, o que acontece? É Herodes que acaba morrendo. Herodes acaba recebendo em si o castigo por simples maldade, por simples demagogia, por simples populismo, perseguir a igreja do Senhor Jesus. Mas a perseguição contra a igreja nunca foi o freio para a ação missionária. Diz o versículo 24: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. E é essa transição que nós temos para o versículo 25. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Esse mesmo João, cuja mãe tinha uma casa, e foi na casa dela que Pedro foi lá bater a porta. Então você veja que todas essas histórias elas vão se juntando. O ponto importante desse trecho é que Deus protege os seus. Se for preciso, ele manda anjo para proteger a vida daqueles que são seu povo, daqueles que são os seus arautos, os seus mensageiros. E o mesmo anjo pode também ser instrumento de Deus para juízo e para castigo da maldade das pessoas. Herodes, um rei ímpio que foi julgado por Deus. Pedro, um apóstolo em fragilidade que foi resgatado pelas mãos do Senhor. E a igreja vai muito bem, obrigado, vai continuar a crescer mesmo a despeito das perseguições. Que Deus nos abençoe e que a mesma mão de proteção do nosso Senhor esteja sobre todas as nossas vidas, sobre todos aqueles que, de perto ou de longe, são ainda hoje perseguidos por amor a Jesus. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.